com muita alegria que retornamos ao nosso DigitalCon, né, que é a nosso ciclo de oficinas de comunicação. Vou colocar a palavra aqui para a Bruna, vou ficar em stand-by. Então, essa primeira oficina é do Google Forms, é muito legal para questionários dos mais diversos. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta Google Forms, que é a ferramenta da Google para criação de formulários. E o que a gente vai falar um pouco hoje? Eu vou falar um pouco das funcionalidades básicas do Google Forms, de como que a gente cria um primeiro formulário, e dentro de todas as funcionalidades que ele tem, vamos trabalhar um pouco com a parte de respostas condicionais, como que a gente pode criar testes dentro do Google Forms, como usar modelos, como personalizar a carinha do formulário, como que a gente acessa as respostas desses formulários, como que a gente vê esses resumos dessas pesquisas que a gente faz, falar um pouco também sobre complementos da ferramenta que ajudam bastante a deixar esse formulário mais dentro daquilo que a gente precisa, dentro das nossas necessidades, e algumas dicas. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bruna, eu estou no 6º período de comunicação institucional. Eu vou começar já. Hoje a oficina acaba sendo bem prática, então eu já vou começar acessando a ferramenta. Se vocês puderem, quem tiver com computador, que no celular também é possível acessar, só que tem um pouco mais de limitação, já ir acessando pela conta Google de vocês o Google Forms para a gente conseguir ver as ferramentas junto. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida no meio desse processo de mostrar aqui as ferramentas, vocês podem me interromper a qualquer momento para tirar essas dúvidas. Se você entrar aqui, eu acredito que se você digitar forms.google.com, você já entra na ferramenta, e ele vai abrir essa página inicial aqui, com alguns modelos. Você consegue iniciar um formulário em branco, você tem algumas opções aqui nessa galeria de modelos, que tem muita coisa legal, já que está meio formatada para as necessidades, né? Tem atividade, avaliação de curso, de resposta para evento, convite. Então, aparece aqui os modelos que você usou recentemente e outros modelos aqui que estão disponíveis, que eles já estão formatadinhos, já tem algumas perguntas padrão. E aí, eu vou mostrar para vocês como a gente cria um formulário do zero. A gente vai vir aqui, ó, em iniciar novo formulário e clicar aqui na opção em branco para fazer o seu primeiro formulário. E como que funciona o Google Forms? Ao longo dos anos aí, eu acho que fazem mais ou menos uns 10 anos que existe essa ferramenta, eles conseguiram deixá-la cada vez mais completa para trabalhar com pesquisa. Então, hoje em dia, para gente que trabalha com comunicação e precisa entender o público, precisa pesquisar as coisas, para quem até vai entrar na carreira acadêmica, para fazer pesquisa, para construção de artigo, qualquer tipo de pesquisa que você precise fazer, hoje em dia o Google Forms ele te dá uma gama muito ampla de opções e de personalização para que você consiga ter um formulário muito bem construído para o seu propósito. Então, quando a gente abre o formulário, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é o título dele, né? Então, a gente vai lá e preenche, normalmente aqui, né, o título principal, que é onde vai aparecer, onde vai ser a informação em tamanho maior para a pessoa quando ela for acessar o formulário. Então, normalmente aqui é o título que você, a pessoa veja, que seja atrativo para ela preencher. Aí aqui na descrição do formulário, a gente pode colocar, normalmente a gente recomenda que aqui você descreva qual que é o objetivo dessa pesquisa,
que tipo de pessoa que você está buscando para preencher, quanto tempo leva para preencher a pesquisa. Isso é uma informação bem importante da gente colocar, porque como a gente sabe, a gente mesmo, né, na correria do tempo, às vezes não está com vontade de responder um questionário. Se a pessoa te passa um questionário ali, você vê que tem várias perguntas, você acaba perdendo muito respondente, porque as pessoas têm preguiça de preencher, as pessoas não estão a fim de preencher. Se você ali fizer o seu formulário, faz um teste ali dele e vê que demorou 2 minutos, coloca lá na descrição do seu formulário que a pessoa leva só 2 minutos para responder, porque a sua chance de ter mais respondentes aí já é bem maior. Então, te ajuda a ter uma pesquisa um pouco mais consolidada. Então, a gente faz aqui a descrição do formulário. E aí, aqui são as perguntas. Como que elas funcionam? Você tem vários tipos de perguntas para colocar aqui. Você pode colocar uma pergunta de múltipla escolha, que a pessoa vai optar por alguma das opções, ou colocar aqui para adicionar outros, que quando a pessoa clica em outros, ela precisa preencher qualquer informação. Eu vou mostrar aqui para vocês a pergunta fechada para vocês verem como fica. E aí, aqui toda vez que você cria uma pergunta dentro do formulário, você consegue deixar que essa pergunta seja obrigatória ou não. Aí vai muito da pesquisa que você está fazendo. Tem informações que normalmente quando a gente faz aí uma pesquisa para entender um público, a maioria das questões precisa ser obrigatória. Uma questão que teoricamente não precisaria ser obrigatória, o nome da pessoa, por exemplo. A pessoa pode querer se identificar ou não, mas informações de dados tipo gênero, localização da pessoa, algum dado de comportamento, é sempre sugerido que essa questão seja obrigatória. E quando a gente marca como é obrigatória, a pessoa não consegue fazer o envio do formulário enquanto ela não responder essa pergunta. Então, o próprio Forms ele vai notificar a pessoa que está escrevendo para que ela possa entender que ela precisa responder essa questão se ela quiser enviar o formulário. E aí, aqui nas opções, você tem a descrição da pergunta, você pode fazer uma descrição breve, por exemplo, que identifique um tipo de situação. A pergunta pode ser: você vai a restaurantes no fim de semana? Aí a descrição da pergunta pode ser: responda essa pergunta apenas no cenário atual de pandemia, se você vai nos restaurantes dentro da pandemia. E aí você dá mais informação para quem vai responder as suas perguntas. Você pode ordenar as opções aleatoriamente. Se eu fizer aqui um A, B, C e D e ordenar aleatoriamente, ele pode aparecer em sequências diferentes para pessoas diferentes. Aí aqui, quando ela só é recomendada mais se você for usar como forma de teste, se você fizer uma provinha aqui. Em outros casos, não é muito recomendado, porque normalmente quando a gente faz as questões, né, a gente já tem uma estrutura, por exemplo, de idade. Coloca de 0 a 5 anos, daí de 6 a tantos anos. Então, tem que tomar cuidado para não marcar essa opção e embaralhar a ordem das questões, daí fica difícil para a pessoa identificar a informação.